que tá todo mundo tão cansado das redes sociais? Eu me incluo nesse todo mundo. Se você tá dentro do nicho do marketing digital, do marketing de conteúdo, da Creator Economy, vira e mexe, com certeza já apareceu um vídeo como esses aqui pra você. Fiquei 30 dias sem celular e isso mudou minha vida. Eu saí das redes sociais e foi a melhor coisa que eu fiz. Vendo esses vídeos, eu vejo que tá existindo um certo tipo de rebelião das pessoas contra as redes sociais, e metade de mim fica muito feliz com isso e metade de mim fica tipo, eita caceta, o que tá acontecendo? Porque, obviamente, eu trabalho com criação de conteúdo, mas não dá pra ignorar os malefícios que estar dentro desse mundo, né? E assistindo esses vídeos, existem 3 coisas principais que fazem as pessoas quererem sair das redes sociais e viver, né, no caso. A comparação, né, não existe você consumir conteúdo a rodo e você não se comparar com a vida de outras pessoas, né, porque tudo que tá dentro das redes sociais a gente só mostra aquilo que a gente quer. A desconexão com a realidade, isso de fato é um mega de um problema. E o que eu acho o pior de todos, que é o tal do brain rot. Basicamente você consumir aquele conteúdo que derrete seu cérebro. E eu vou falar pra vocês, mas fica só entre a gente aqui, hein? Às vezes me dá vontade também de sair. Eu não posso, porque eu trabalho com isso, mas eu também sou esperançosa sobre o nosso comportamento de consumo, o que a gente pode fazer para consumir de uma maneira mais intencional. Eu acho que existe uma forma que a gente pode solucionar esse problema, mas para isso todo mundo precisa estar ciente do que tá acontecendo, e é para isso que eu tô fazendo aqui esse vídeo. Bora que bora? Oi turma, para você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra muito conteúdo sobre criação de conteúdo, e esse vídeo aqui é mais um episódio do Vida de Creator. Para você que não sabe, o Vida de Creator é um quadro que eu faço aqui no meu canal, onde eu abro os bastidores, desabafo, converso com vocês sobre esse mundo da criação de conteúdo, e esse vai ser mais um vídeo sobre isso. É um vídeo que geralmente não tem roteiro, esse aqui não tem roteiro, tem algumas coisinhas aqui que eu anotei que eu gostaria de conversar com vocês sobre esse fato de estar todo mundo muito fadigado sobre as redes sociais, mas é basicamente uma conversinha que a gente vai ter aqui, bem íntimos, tá? E é muito engraçado porque a gente tá falando sobre criação de conteúdo aqui, né? Eu falo que eu tô cansada das redes sociais. Isso não significa que eu esteja cansada de criar conteúdo, porque eu amo criar conteúdo. Eu posso dizer isso por esse vídeo mesmo, porque eu tava aqui tipo, nossa, meu Deus, eu tenho que gravar conteúdo e tal. Automaticamente, quando eu liguei a câmera, eu já fiquei aqui, ó, revigorada. Porque, não sei se você sabe, se você me acompanha lá no Instagram, @itsanamello, eu fui mordida por um cachorro essa semana. Pois é, eu fui mordida por um cachorro e por conta dessa mordida, essa mordida tá bem aqui na minha perna, tá um roxão horrível. Por conta dessa mordida, eu fui tomar vacina e aí eu tomei a antirrábica nesse braço e a antitetânica nesse braço. E eu tô sentindo alguns sintomas pós-vacina. Tipo, a minha perna nem tá doendo, a mordida tá de boaça aqui, só não apertar que tá de boa. Mas as vacinas, gente do céu, tá me deixando cansada, acordei com dor de cabeça, eu mal consigo erguer os braços aqui, sabe, por causa dessa dor. Enfim, e aí eu falei, nossa, esse vídeo vai ficar uma merda, porque eu tô muito desanimada, mas automaticamente só foi ligar a câmera que eu já estou aqui um pouquinho mais animada pra conversar com vocês. Mas de fato, eu tô nesse mundinho ali bem cansada da criação de conteúdo, principalmente porque nesses últimos dias, dentro do meu nicho, aconteceram muitas polêmicas, algumas delas, uma específica me tirou do sério. Quem me acompanhou na live que eu fiz terça-feira, 3 horas da tarde, se você não sabe, eu faço lives toda terça-feira, 3 horas da tarde aqui no meu canal, onde a gente conversa sobre criação de conteúdo, e quem estava ali na live viu o quanto que eu fiquei pistola, eu fiquei com poucas ideias. Nossa, que vontade de excluir meu Instagram, nossa, que vontade de excluir meu TikTok, nossa, que vontade de sair desse carai de internet. Sério, eu tava assim, tipo, vou voltar pro CLT, vou fazer outra coisa da minha vida, eu tenho meu diploma de dentista. Eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo, nada contra quem faz um tipo de conteúdo que é analisando estratégias de outras pessoas, nada contra. Mas nesse caso eu perdi o total. Eu não sei pra vocês, mas isso pra mim eu não engulo. Eu tava com poucas ideias naquele dia, especificamente porque eu tava muito enfurecida por conta de algumas coisas que vem acontecendo dentro do marketing digital, e tudo é sobre esse negócio de chamar muita atenção. E as pessoas às vezes ultrapassam limites. E isso tá me deixando, tipo, fadigada com as redes sociais, cansada das redes sociais. E basicamente essas coisas que eu vi, eu acho que se encaixa perfeitamente na questão da desconexão com a realidade. As pessoas estão fazendo coisas nas redes sociais que, na moral, no off, ela não faria. E nas redes sociais ela está fazendo.
por simplesmente chamar a atenção. Mas iniciando esse assunto, como se eu já não tivesse iniciado, vamos parar para lembrar como eram as redes sociais antes de 2016. Antes de 2016, o nosso feed no Instagram, por exemplo, era um feed cronológico, ou seja, o nosso feed era preenchido com conteúdos de pessoas que a gente seguia, então influenciadoras, creators que a gente seguia e os nossos amigos, familiares, né? Os conteúdos que eram mostrados pra gente ali no feed, eles eram ranqueados de forma cronológica, então tinha muito esse negócio do horário de postagem, todo mundo postava ali meio-dia, que era o horário que tava todo mundo postando, todo mundo ainda faz isso, mas não funciona tão bem quanto funcionava até 2016, há quase 10 anos atrás, por isso que esse negócio de horário, enfim, não vou entrar nesse assunto de horário. Deixa para outro vídeo. Mas até 2016 era um feed assim, era um feed gostoso de assistir porque eram de pessoas que a gente gostava de acompanhar e de assuntos que a gente genuinamente tinha interesse. A partir de 2016 foi colocado um algoritmo ali dentro do Instagram e esse algoritmo fez com que mudasse toda a forma que a gente consome conteúdo. Começaram a aparecer os conteúdos mais engajados pra gente. Antes eram em forma cronológica, daí começaram os conteúdos mais engajados. E o que isso significa? Significa que você precisava fazer conteúdos que chamassem mais a atenção. Quanto mais aquele conteúdo chamasse a atenção, maior seria a chance dele ter um engajamento mais alto. E aí aquele conteúdo que tem uma taxa de engajamento mais alto, ele fica ranqueado lá em primeiro, e se seu conteúdo não tiver um engajamento legal, ele vai lá para baixo. Isso desde 2016. E ao longo desse tempo aí, só ladeira abaixo, né? O que aconteceu foi, o algoritmo começou a se aprimorar mais, o Instagram começou a se aprimorar mais, surgiu o TikTok, que tem a aba For You, que é uma aba muito boa no quesito de recomendações, porque até então o Instagram, ele tinha a aba ali com base num feed de engajamento, só que ainda assim eram mais pessoas que a gente seguia, e aí começou a trazer conteúdos recomendados de pessoas que a gente não conhece, de que a gente não consome conteúdo, na intenção de ter mais descobertas, né, mais criadores de conteúdo serem descobertos, mas não só isso, fazer com que a gente fique mais dentro da plataforma, porque de acordo com o algoritmo, aquele conteúdo que tá aparecendo pra gente, a gente tem muito interesse. E geralmente são conteúdos altamente viciantes. E como esse algoritmo foi se aprimorando cada vez mais o botão seguir foi perdendo o seu valor. Quem fala bastante sobre isso é o Jack Conte, que é praticamente o maior responsável por 99% das coisas que eu penso sobre esse assunto. E ele fala bastante sobre isso, o quanto que, tipo, o follow perdeu a sua força, porque o que vai aparecer no feed das pessoas que seguem a gente são os conteúdos que são recomendados para ela, independentemente se ela segue aquela pessoa ou não. E isso, nesses últimos 5 anos... definiu totalmente a internet. E por que que eles fizeram isso? Por que não deixou a plataforma boa pra gente, né? Por que que não deixou de um jeito que a gente prefere? A gente gostava de ter um feed onde a gente só via pessoas que a gente seguia e só tinha conteúdos do qual a gente tinha genuinamente um interesse naquilo, e não o que um algoritmo está forçando a gente a ter um interesse. Por que que isso aconteceu? Porque não é interessante para as plataformas eles manterem um feed preenchido só por aquilo que a gente quer. Para eles é interessante eles entregarem conteúdos altamente viciantes, porque isso faz com que a gente fique mais tempo dentro das plataformas. Dentro do Instagram, dentro do TikTok. E por que que eles querem que a gente fique mais tempo dentro das plataformas? Porque quanto mais tempo a gente fica, mais anúncios a gente vai ver. E é assim que eles ganham dinheiro. As plataformas ganham dinheiro através dos seus anúncios. Então isso é muito bem calculado. Você entra no seu Instagram, no seu TikTok e você se depara com um feed com conteúdos altamente viciantes. Assim você vai ficar mais tempo dentro da plataforma. Assim você vai assistir mais anúncios. E quanto mais anúncios, mais dinheiro o Facebook, Instagram, Meta e TikTok ganham. Ou seja, quanto mais atenção, mais lucro. E isso vai respingar onde? Vai respingar no criador de conteúdo, no empresário, no empreendedor, no autônomo que cria conteúdo para vender o seu trabalho. Todos nós estamos disputando por atenção, porque quanto mais atenção a gente tem da galera, mais o algoritmo vai falar: essa pessoa tá fazendo um bom trabalho, vou mandar o conteúdo dela para mais pessoas. E a gente precisa de visibilidade para vender o nosso trabalho. E aí, nesse caso, o que acontece? Acontece duas coisas. A gente
cria conteúdo e tem uma galera que cria conteúdo super legal, que coloca muita criatividade e chega a ser uma delícia de ver aquele conteúdo criativo do qual chamou a nossa atenção. Mas também tem o outro lado da moeda, que é nesses outros casos dos quais as pessoas estão fazendo coisas para chamar a atenção, que são coisas que ultrapassam limites. São coisas que, sei lá, são assustadoras, são nojentas, são feias. Eu vou deixar você definir isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. O que eu quero dizer é que existe esse outro lado onde as pessoas estão fazendo coisas que elas não faziam no off pra chamar a atenção. Expondo o seu próprio relacionamento, fazendo danças sensuais, promovendo debates que são mais pra um circo do que um debate de verdade. Compartilhando informações extremamente falsas, mas que vão chamar a atenção de uma grande massa vulnerável que não tem conhecimento sobre aquilo. E, gente, o algoritmo tá nem aí. Claro que eles mostram que tem uma preocupação para que não seja promovido algum tipo de crime ou desinformação, mas na maioria das vezes os donos das plataformas, eles não estão nem aí, eles só querem fazer com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da plataforma. Porque é assim que eles ganham dinheiro. Então, não existe a menor possibilidade deles colocarem alguma coisa dentro ali que vai satisfazer nós, criadores de conteúdo. Eles sempre vão adicionar algum tipo de ferramenta que vai melhorar a performance deles como uma plataforma de anúncios. Então, o problema não é aqueles conteúdos que são super legais, que são criativos, que trazem uma informação legal e uma informação boa. Esses conteúdos existem. Só que, infelizmente, muitos deles são colocados lá pra baixo porque o que chama atenção são aqueles conteúdos que são, como eu disse, deixa você nos comentários o que você acha desse tipo de conteúdo. E aí vem pro ponto principal aqui do nosso vídeo. Acredito eu que as pessoas estão cansadas das redes sociais justamente por esse excesso de conteúdos ruins, onde muitas pessoas não estão nem aí pro tipo de gancho inicial que elas estão fazendo ou pro tipo de informação que elas estão trazendo. Elas só querem a atenção, porque a atenção nesse momento está sendo a nossa moeda de troca. Não sei se vocês lembram, mas tinha um episódio em Black Mirror de muitos anos atrás que era basicamente isso que eles contavam, que a gente, quando a gente assistiu, a gente achou um absurdo, mas a gente tá vivendo exatamente isso. Quanto mais atenção você tem, mais acesso a coisas grandiosas você tem. Ah, e aí eu também vou entrar em uma outra coisa que é uma teoria da conspiração que muita gente tem também, de pessoas que fazem coisas para chamar muito atenção para ser cancelado propositalmente. Gente, ninguém quer ser cancelado propositalmente. Sabe por quê? Porque quando você é cancelado por alguma coisa que você esteja fazendo que tá deixando todo mundo, tipo, muito caloroso e enfurecido, você tem visibilidade. Mas isso não quer dizer que você vai ter lucro, que você vai estar conseguindo vender. Isso é um tipo de coisa que a gente já vê muito com os criadores de conteúdo no quesito publicidade. Muitos desses criadores de conteúdo entram em polêmicas de forma proposital, na intenção de ter hype, de ter números, de ter visibilidade. Mas as marcas que realmente são sérias de trabalhar, elas não vão querer se atrelar a esse tipo de criador de conteúdo. E aí que entra o fato de que esse criador de conteúdo ele não vai conseguir se manter no longo prazo. Como também tem muita gente dentro do marketing digital que vende curso e parará, que tenta fazer coisas para chamar muito a atenção na intenção de ter visibilidade. E elas conseguem, e por conta da tamanha visibilidade que ela tem, ela vai conseguir vender ali. Só que isso, num curto prazo, vai fazer sentido, mas num longo prazo isso vai detonar a marca dela que ela está construindo nas redes sociais. Então, você que tem essa ideia de que a pessoa fez um cancelamento de propósito ali para ter visibilidade. Gente, ninguém quer um cancelamento de propósito para ter visibilidade, se você é uma pessoa inteligente, obviamente. E essa galera que fica falando, gente, foi proposital esse negócio que eu fiz aqui para chamar a atenção, não foi. Foi simplesmente uma técnica de marketing que ela fez e que deu errado. E aí ela quer se sair como uma pessoa superior ali e fala, eu planejei tudo isso. Não, ela não planejou. Não planejou. Ninguém planeja, tá bom? E aí eu te pergunto, já que a gente tá tão envolto de tantos conteúdos ruins assim, por que a gente ainda está aqui?
criando conteúdo, por que a gente ainda está nas redes sociais consumindo muito conteúdo. Falando de novo do Jack Conte, na opinião dele, ele acredita que existe uma diferença entre aquilo que a gente valoriza e aquilo que a gente coloca a nossa atenção. A gente às vezes coloca atenção em uma coisa que involuntariamente a gente está colocando essa atenção. E geralmente são coisas que despertam nossa curiosidade, são coisas que despertam nossa frustração, que deixa a gente irritado, que, enfim, são coisas que muitas vezes nosso cérebro acaba sendo muito mais forte nesse sentido de ser atraído por alguma coisa que realmente a gente não valoriza, porque essa outra coisa tá nos fazendo liberar uma dopamina, né? E a dopamina faz isso com nós. Eu tô falando de uma maneira muito leiga aqui, mas eu falo bastante de uma forma muito mais aprofundada sobre isso lá no meu curso, o Keep Watch. Um Keep Watch, pra você que não sabe, é o meu curso onde eu te ensino a criar vídeos que as pessoas queiram assistir até o final. A gente tá na era da atenção, então isso pra mim é uma coisa, um tipo de conhecimento que a gente precisa ter pra gente, pra usar a nosso favor, mas pro bem, de trazer os conteúdos que a gente quer trazer, mas sem, né, fazer alguma besteira, como algumas delas que eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo. E eu quero que você saiba que tá tudo bem você cair de vez em quando nesse feed super, hiper, mega, ultra dopaminérgico, mas o importante mesmo é você saber o que está acontecendo com você, por que você está consumindo tanto esse conteúdo dopaminérgico e se você está entrando naquele abismo de comparação, de sentir uma dificuldade muito grande de prestar atenção por mais tempo em coisas que são mais densas. Quando você começar a perceber isso, comece a fazer um jejum de dopamina, sabe? Pega um livro um pouquinho mais difícil ali, leia ele por 20 minutos, daí no outro dia você leia por 40, no outro dia você lê por 1 hora, justamente para você não se deixar ser engolido pelo brain rot. E saiba que sim, a internet tem os conteúdos legais que a gente pode consumir. O que eu recomendo você fazer também é você dar uma limpada no algoritmo, no seu algoritmo. Você consegue fazer isso no Instagram, dá pra você fazer ali nas configurações, dar uma limpada no seu algoritmo e comece a consumir só aqueles conteúdos que você realmente tem interesse. Saia do seu nicho, não consuma os mesmos conteúdos das pessoas do seu nicho. Se você quiser continuar sabendo um pouco mais sobre as coisas do seu nicho, vai estudar e não vai ficar consumindo conteúdo de rede social. Deixa um algoritmo ali limpinho só com aquilo que você realmente tem interesse. Nem que você crie uma outra conta aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, só para você consumir aqueles conteúdos que realmente você tem interesse e não deixar com que o algoritmo ele escolha os conteúdos que você tem interesse por você. Tá bom? Bom, gente, é isso. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Eu vou amar ler cada um desses comentários. Se você ficou com qualquer dúvida das coisas que eu falei por aqui, deixa aqui nos comentários também. Se não ficou com dúvida nenhuma, mas ficou aqui até o final, deixa pelo menos um coraçãozinho azul pra eu saber que você ficou aqui até o final, beleza? Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!